Vamos mergulhar num daqueles quebra-cabeças filosóficos que dão um verdadeiro nó na cabeça. O paradoxo de Deus. Sabe, parece uma daquelas perguntas impossíveis, sem resposta, né? Mas a gente vai ver como a lógica pura pode, na verdade, nos dar um caminho bem claro para uma solução. A questão central é essa aqui. Se algo como uma consciência primordial, que podemos chamar de Deus, sempre esteve aí, como é que isso começou? Essa pergunta parece um checkmate, né? Um paradoxo que acaba com qualquer discussão. Mas será que acaba mesmo? E se o problema não estiver na resposta, mas na própria pergunta? O que a gente vai explorar agora é que essa questão, que parece tão afiada, na verdade esconde um erro fundamental de lógica. O erro é uma confusão de categorias. Pensa assim. De um lado, a gente tem as coisas que acontecem dentro do tempo. Um evento, um objeto, a vida. Do outro lado, a gente tem a própria base do tempo, a estrutura onde tudo isso acontece. A pergunta mistura o que está dentro da caixa com a caixa em si. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar em algumas analogias. Fazer essa pergunta é a mesma coisa que tentar responder a outras questões que, se a gente parar para pensar um pouquinho, são igualmente sem sentido. Tipo essa aqui. Em que dia o tempo nasceu? A pergunta não faz sentido. Por quê? Porque dias são uma medida que só existe dentro do tempo. É como tentar usar uma fita métrica para medir a própria fita métrica. Não funciona. Ou então esta outra. Qual é o começo do infinito? A própria definição de infinito é a ausência de um começo ou de um fim. Isso só mostra como alguns conceitos, pela natureza deles, simplesmente não cabem na ideia de começar. Então, o ponto crucial é este. A pergunta original tem uma falha. Começar é um evento que acontece no tempo. Tentar aplicar esse conceito à própria base do tempo é um erro de categoria. Não é um paradoxo super profundo. É só usar a ferramenta errada para o trabalho. Ok, então se a pergunta está errada, vamos deixá-la de lado e seguir a lógica. Para a origem de absolutamente tudo, só existem duas possibilidades. Apenas duas. As opções são bem diretas. Primeiro, algo sempre existiu. Uma base para a realidade, uma causa que não foi causada por nada. Podemos chamá-la de consciência primordial ou Deus. A segunda opção, em algum momento, não existia absolutamente nada. Um nada absoluto. Mas olha, é muito importante definir o que é esse nada absoluto. Não estamos falando de um espaço vazio ou de um vácuo quântico que tem potencial. Nada absoluto é a ausência total de tudo. Sem energia, sem leis, sem formação, sem tempo e, o mais importante de tudo, sem nenhum potencial para que algo pudesse vir a existir. E aqui entra uma regra de ouro da lógica. Do nada absoluto, nada pode surgir. Se algo existe hoje, e, bom, claramente existe, isso prova que o nada absoluto nunca foi uma realidade. Simplesmente não tem como ter sido. Isso quer dizer que a opção 2 é logicamente impossível. A gente pode riscar da lista. Se algo não pode vir do nada e hoje algo existe, a conclusão é inevitável. Algo sempre existiu. A lógica pura nos deixa com uma única opção de pé. Certo, a lógica nos diz que algo sempre existiu. Mas por que esse algo teria que ser consciente? Por que não poderia ser só matéria, energia bruta, ou uma lei da física sem nenhuma mente por trás? A resposta para isso está num princípio bem básico de causa e efeito. O efeito não pode ter uma qualidade que não existia antes, nem mesmo em potencial, na causa. A consequência nunca pode ser maior do que a sua origem. Pensa comigo. Para gerar calor, a causa precisa ter energia. Para gerar um universo com ordem e leis, a causa precisa, de alguma forma, conter ordem. E seguindo exatamente essa mesma lógica, para gerar consciência, a causa original também precisa ser consciente. A conclusão, então, é bem direta. Matéria bruta não pensa. Energia, por si só, não cria significado. Mas nós, que viemos dessa origem, pensamos e criamos significado. Portanto, a causa primeira não pode ser menos do que consciente. Ela precisa ter nela mesma a semente da consciência. Ok, a lógica nos trouxe até aqui. Mas vamos ser sinceros, por que essa ideia ainda parece tão estranha ou tão difícil de engolir? Para entender isso, a gente precisa sair um pouco da lógica pura e entrar na psicologia de como a gente pensa. O motivo é bem simples. A nossa mente foi moldada evolutivamente para pensar de um jeito muito específico, em termos de antes e depois, começo e fim, causa e efeito. É basicamente uma caixa de ferramentas para a gente conseguir sobreviver dentro do tempo. É por isso que, quando a nossa mente, que é uma máquina de processar o tempo,
encontra um conceito que está fora do tempo, que não tem começo, ela entra em curto-circuito. A reação instintiva é tentar enfiar esse conceito de volta nas regras que a gente conhece. E é daí que nasce a pergunta errada. Esse viés temporal do nosso cérebro, essa mania de pensar em linhas do tempo, é a verdadeira raiz do paradoxo. Para resolver isso, então, basta trocar a pergunta que não funciona pela pergunta que é logicamente correta. A mudança de perspectiva é tudo. A pergunta errada, como Deus começou? Ela tenta aplicar uma regra do tempo a algo que é atemporal. Já a pergunta certa é, como o tempo e o universo surgiram a partir dessa fonte eterna? Essa sim é uma investigação que leva a algum lugar. Então, a lógica final fica mais ou menos assim. Tudo que começa a existir precisa de uma causa, certo? Mas nem tudo precisa de um começo. O universo e o tempo, eles começaram. Já a consciência primordial, a causa primeira, não. Ela simplesmente é. Ela é a condição para que a própria ideia de começar possa existir. Quando a gente faz a pergunta certa, o paradoxo some. Ele nunca foi um problema da realidade, mas sim um limite da nossa linguagem e do nosso cérebro, que foi feito para viver dentro do fluxo do tempo. E isso nos deixa com uma conclusão bem poderosa. Seguindo essa linha de raciocínio, a ideia de uma fonte primordial não seria uma questão de fé, mas sim uma exigência da própria lógica. Uma causa primeira, eterna e consciente se torna a única opção que não quebra as regras da existência. É, no mínimo, uma ideia para se pensar.